Olá, eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do grupo editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Hoje nós vamos conversar com o escritor Gilberto Vaz, do livro Crônicas ou Não, um mosaico para se formar com pedrinhas de reflexão, cacos de filosofia e pitadas de humor. O livro do Gilberto está à venda no site das livrarias Asa Bessa, Livraria Martins Fontes e na Amazon. Oi, Gilberto, tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem aqui também. Ô, Gilberto, eu gostaria de começar aqui a nossa entrevista com você dizendo para a gente quem é o Gilberto Vaz, né? Conta para a gente como que quem é o escritor, né, Gilberto Vaz. Bom, o escritor ainda não sei falar sobre o escritor Gilberto Vaz, porque ele ainda está se formando, então eu não sei ainda quem ele é, mas a pessoa Gilberto Vaz, né, isso daqui é nativo lá do Rio Grande do Sul, né, um carioca teve por lá e conheceu uma gaúcha lá na fronteira com a Argentina, uma cidade chamada Santo Ângelo, e dali, um tempo depois, eu virei um terráqueo, né, eu vim para esse planeta ali. E aí as coisas foram acontecendo, né? Muita escola, muito futebol, muito joelho ralado. E de uma hora para outra eu me vi em Brasília, né? Quando menos eu percebi, eu estava em Brasília, com uma caneta na mão, com um formulário na minha frente, tendo que definir meu futuro. Eu olhei assim, caramba, o tempo passou e eu não vi. O futuro chegou, né? O futuro chegou. E eu nem notei. E aí eu precisei definir meu futuro ali. Estava em Brasília, né? E aí poxa, eu tenho uma vocação para dar aula, minha família tem toda a vocação para dar aula. Na minha cidade, lá, Santo Ângelo, tem uma escola com o nome da minha avó, para você ter uma ideia. E eu falei, pô, você é professor, né? Eu falei assim, mas professor de quê? Eu não consegui encontrar o de quê. Como eu não encontrei o de quê, eu fui por outro caminho. Aí, como eu sempre gostei de maquininhas e mecanismos, meu futuro foi para outra direção, engenharia mecânica. Aí, em 86, eu me tornei um engenheiro mecânico, né? E aí a vida ia bem, ia estar ali, caminho traçado, futuro definido. E aí, em 93, aconteceu um fato que mudou toda essa história. Me tornei pai. Aí virou tudo. Tudo que parecia fácil e tranquilo, de repente, ficou incerto. Aquela profissão já não me garantia um futuro, meu tempo era escasso, a vida na indústria é dura, né? E aí eu precisei pensar, dar uma reviravolta nessa história. E aí eu resolvi virar um servidor público, para ter mais tempo com meu filho, para garantir mais o futuro dele, e seguir por esse caminho. Aí, depois de muito batalhar, muito quebrar cabeça, me tornei um servidor público, consegui passar no concurso depois de muito esforço, muita luta, e estou até hoje, já esse ano eu completo 24 anos de serviço público. Então, o Gilberto Pessoa é esse aí, simplesmente isso, né? Muitas histórias no meio, mas é basicamente isso daí. E quando foi que Bom, nasceu o escritor? Quando que você começou a escrever as suas histórias? essa é a parte mais interessante, né, da coisa. Eu sempre fui um péssimo aluno de redação. Minhas redações eram assim, quando eu tirava uma nota 7, eu saía comemorando, né? Nossa, 7 na redação, estou bem demais, né? Eu sempre escrevi, sempre achei que não levava jeito para escrever de jeito nenhum. E as notas das redações me desestimulavam muito. Muitos anos depois, já na vida adulta, eu fui entender o que tinha acontecido lá. Eu dava muito foco para o conteúdo. Eu queria escrever uma história legal, bacana, interessante. E as professoras queriam um texto correto, sem erros de português, com gramaticalmente perfeitas, né, com ortografia perfeita. E eu não dava foco para isso, eu dava foco na história. Então eu fazia a redação e falava assim, caramba, essa tá linda, ela vai me dar um 10. Chegava lá, 4,5. Falava assim, putz, eu não sei escrever. Aí eu botei na minha cabeça que eu não sabia escrever, eu não levava jeito para coisa. Continuava escrevendo umas bobagens no caderno, mas guardava aquilo ali. Mas
a coisa começou a mudar exatamente quando eu entrei no serviço público, que para conseguir passar no concurso, eu precisei me reinventar, né? Criar métodos e pensar em outras coisas, mudar a forma de pensar numa nova forma de fazer prova. Então, de alguma maneira, eu criei um método, vamos dizer assim, né? E que passei. Aí eu comecei, assim que eu passei, eu fui nos cursinhos e apresentei esse método. E comecei a dar aula. Que aí minha vocação de professora florou finalmente, né? Minha satisfação de dar aula, que é uma coisa que eu adoro fazer. E aflorou aquilo ali, e eu fui dar aula, dar palestras sobre aquele método que eu tinha, não criado, mas tinha montado. E aí, uma hora, o cursinho criou uma editora, falou assim: Gilberto, transforma essa tua palestra num livro. Aí surgiu o Gilberto autor. Ainda não era um Gilberto escritor, era só um autor. Porque eu peguei aquele método e criei um livro, né, que é esse aqui, ó. Aprovação passo a passo. É um livro sobre preparação para concurso. Então, tudo bem, o livro foi um sucesso, vendi legal, foi edição esgotada, mas ninguém comprava esse livro porque gostava do escritor Gilberto Vaz. Eles queriam passar em concurso. Eles queriam pegar minhas dicas, eles não queriam conhecer o meu estilo literário, né? Nada disso. Por isso que eu falei que era um autor, não um escritor ainda, né? Então, meu início foi ali, me estimulou a escrever. Continuei escrevendo com um pouco mais de entusiasmo depois desse livro. A segunda edição acabou não saindo porque os concursos mudaram, viraram do avesso, a editora acabou fechando porque o mercado do concurso diminuiu muito, né? Mas eu estou com a segunda edição pronta, se alguém quiser editar aí, ó, eu aceito. Só que nesse meio tempo, também decorrente do meu trabalho, eu fui designado para uma missão de trabalhar num grupo de trabalho junto aos países de língua portuguesa, da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E tive o privilégio, a sorte de acabar viajando para esses países, todos eles, eram reuniões de 2 semanas, e de cada reunião eu trazia um diário. Chegou uma hora que eu peguei aquele material e falei assim, isso aqui tem que virar um livro, porque eu tenho que passar essas informações para outras pessoas. Quem conhece São Tomé e Príncipe, Timor-Leste? Como é que é o povo do Timor-Leste, de São Tomé e Príncipe? E aí surgiu o meu segundo livro, O Mundo Também Fala Português, uma viagem pela intimidade dos países de língua portuguesa. É um livro muito interessante, tem fotos, tem muita coisa legal. Mas também eu era um autor, porque algumas pessoas leram, foi uma autopublicação, e eu quero fazer uma segunda edição dele já num estilo diferente. Mas aí esse livro foi a virada no Gilberto escritor, porque algumas pessoas que leram falaram para mim, nossa, a leitura é fácil, os textos são legais, eu li o livro no fim de semana, né? Eu falei assim, será que eu sei escrever? Será que as pessoas gostam do que eu escrevo? E aí eu comecei a escrever muito. Isso foi em 2014, então nesses últimos 6 anos aí, eu escrevi muito material, muita coisa, textos pequenos, e eu sempre fui apaixonado por crônicas. Então eu escrevi algumas coisas que eu achava que eram crônicas, outras que eu achava que era, mas não sabia se era também, que tem a ver já com o título do meu livro. E aí chegou em 2020, ano passado, eu resolvi montar essas crônicas, esses textos. Eu fiz mais de 100, selecionei 36, fiz uma coletânea, depois eu lapidei melhor e deixei só 25. Depois desses 25, eu criei mais 2 e viraram 27 textos. E como eu gostava de crônicas, eu queria fazer um livro de crônicas, eu fiz um livro de crônicas. Mas quando eu fui ler, eu falei assim, isso aqui não é crônica. Tem crônica, tem não crônica. E aí, então, finalmente, surgiu esse aqui, né? Que é o Crônicas ou Não. Então, aí já dá para entender um pouquinho o título, né? Por que Crônicas ou Não? É porque a intenção era fazer um livro de crônicas, porque eu adoro crônica, mas depois eu percebi que tinha muita coisa aqui que são obviamente não crônicas, como alguns poeminhas, né? E outros são duvidosos, né? Então, assim surgiu o Gilberto, que, como eu falei, ainda não é escritor, porque eu entendo o seguinte, eu entendo que
Um livro é formado por 3 partes, 3 entidades, né? O autor está com a ideia na cabeça. O livro, que é a ideia na cabeça virada em papel. E depois o leitor. Se ninguém lê o livro, ele não existe. O livro só existe quando tem o leitor. E o mais interessante nessa tríade é que o leitor tem uma importância muito maior do que parece, porque a gente, quando escreve, a gente não consegue botar tudo que a gente está pensando. E muito pelo contrário, a gente coloca coisas que a gente nem está pensando. Então é o leitor que vai completar a obra, que vai pegar aquilo ali e vai complementar, e vai completar o serviço. Então, esses 3 elementos são igualmente essenciais para fazer o livro. Então, eu só me sentirei um escritor quando as pessoas lerem, quando as pessoas comentarem, e quando as pessoas completarem o serviço. Aí eu me transformarei de autor para escritor. Então, é assim. O Gilberto escritor está tentando nascer ainda. Bacana, é uma história bem interessante, né? Essa jornada que você fez até chegar ao seu mais recente livro, né? E fica aí então um convite para as pessoas, né, que querem conhecer aí as suas crônicas ou não, né? Para comprarem o seu livro, lerem. Inclusive no seu livro depois tem lá uma parte de contato com o autor, que quem tiver interesse pode até dizer para você, né? Ter esse bate-papo aí direto com esse escritor que está nascendo, não é? O Crônicas ou Não, ele é um livro bem recente, ele saiu agora no final de 2020, né? Isso. Você ainda está nessa fase aí ainda está sentindo o gosto do livro novinho, né? Que acabou de sair, né? Mas você já tem em vista outros textos? Porque você, na verdade, você falou que você tem vários textos escritos já, né? A sua cabeça no momento, ela está ainda totalmente voltada para esse novo livro ou você já está dando andamento a novas histórias? Não, novos textos não tem escrito. Tem alguns meses, desde que eu comecei a jornada de publicar o Crônicas ou Não escrevi mais nada. Sei lá, esse processo de escrita é muito estranho. Ele não é assim, você não domina isso, né? Ela vem em você e fala assim, eu vou sentar e vai nascer alguma coisa. Então, por enquanto, não. Por enquanto, eu estou dedicando totalmente a esse livro. Eu tenho textos suficientes para fazer outros livros, mas com outras visões. O Crônicas ou Não, ele é um livro que o título já fala basicamente das 3 coisas que ele aborda. Né? Primeira coisa é a reflexão. Crônicas ou não, o que são crônicas? Né? Então, uma reflexão simples. Mas depois tem uma parte filosófica que está incluída aí e está dentro dos textos também, que é mais importante do que isso. Que é realmente relevante definir as coisas? É importante eu dizer se uma coisa é uma crônica ou não é? É importante eu ter resposta para todas as coisas? Por que um talvez não pode ser uma resposta também? Né? Então, é uma questão filosófica. E, por último, tem a questão do humor. Crônicas ou não. Quer dizer, nem o autor sabe o que ele está fazendo. Tem um toque humorístico. E esse livro, ele nasceu para ser um livro leve, um livro bom de ser lido, um livro com muito humor. E o humor é uma coisa difícil, porque a gente nunca sabe, né? Às vezes a pessoa lê e fala assim, isso aqui é muito engraçado. Aí o outro lê e fala assim, o que é isso aqui? Né? Então, o humor é uma coisa difícil de se abordar, mas eu tive a audácia de abordar um livro com humor, com reflexão e com filosofia. Então, os textos são assim, foram trabalhados com muito cuidado, né? Todos os textos foram muito revisados, muito revistos para terem a dose certa de cada coisa. Né? Então, tem textos que são humor bruto, né? Como falo da história do Brasil, zoada, né? Falo sobre, imagina uma conversa entre o rei de Portugal e Pedro Álvares Cabral, antes deles saírem lá, né? Como é que foi o debate entre eles, né? O Cabral não querendo vir para o Brasil, o rei querendo que ele viesse. Então tem um debate interessante. Depois Cabral chega no Brasil e vai conversar com os índios, né? Como terá sido essa conversa deles com os índios? Então, é uma coisa baseada basicamente no humor. Mas tem coisas bem mais filosóficas em outros textos, né? Tem textos tipo, pô, imagina uma garotinha, uma idade, sei lá, 10 anos, discutindo com o pai sobre Nietzsche.
né? Então, tem filosofia e tem humor misturado junto, né? E muitos dos textos eu tentei escrever no presente, para trazer o autor dentro do texto. É difícil escrever no presente, né? Porque o tempo presente a gente nunca escreve no presente, a gente sempre fala de algo que aconteceu ou uma previsão. Então, eu procurei escrever muitos textos no presente para trazer o autor para dentro. Tem, inclusive, um texto que é Penosa Saudade, talvez tenha algum outro, que o texto começa no passado e até chegar no presente. Aí, a partir dali, você começa a acompanhar a história junto com o personagem, né? Então, eu tive esses cuidados aí, né? Então, tem muito humor, filosofia, reflexão, é tudo misturado ou separado, né? Tem a corrente semântica, por exemplo, que eu pego 55 palavras e conecto elas pelos seus significados, né? Tem uma camareira de um hotel que encontra um enigma que precisa desvendar. Como que terá acontecido isso, né? Tem uma história interessante que quando eu estava no metrô, indo para o trabalho, e estava na época do lançamento do filme do Elton John, sobre a biografia dele, e eu estava com a música na cabeça, estava ouvindo a música, né, Rocketman. E aí eu imaginei um astronauta num planeta distante, sozinho ali, explorando aquele planeta. Aí nasceu o Rocketman, vale a pena ler, eu acho que é um texto surpreendente, né? Tem um texto sobre a pandemia também, que esse não tem nada de humor, é um texto sério, mas é uma reflexão sobre o nosso interior e sobre o nosso exterior, sobre o mundo que está aqui fora, né? Sobre como ele é, como ele poderia ser, né? Então, tem muita coisa. Tem um textinho pequeno, desculpe, estou me alongando, mas eu já... só para dar... Porque eu trabalhei tanto esses textos que eu gosto de falar neles. Tem um texto que é o mais curtinho deles, que é O Ruído. É um poema com 15 versos só. Ele começa com uma letra maiúscula e todas as outras são minúsculas depois, porque são 15 versos que falam do ruído. São as sensações que uma pessoa tem durante um segundo e são transcritas em 15 versos. Então, é uma consolidação dos sentimentos que estão dentro da pessoa, né? Então, tem muita coisa para extrair. Então, parece um livro simples, um livro pequeno, um livro com crônicas engraçadinhas, mas tem muito mais do que isso. Tudo foi trabalhado com muito cuidado para o leitor poder participar da leitura, extrair coisas dali, né? Então, tem humor e tem muito amor também. Tem vários textos que falam no amor e tem um especial chamado Rua das Rosas, que é puro amor. É amor puro, né? Então, porque eu acho que o humor e o amor não são parecidas só no som, né? O humor e amor. Eu acho que são duas coisas essenciais para se ter uma vida boa e feliz. Então, eu juntei essas coisas no livro e eu espero que seja uma leitura agradável, gostosa e reflexiva também, né? Eu espero que os leitores gostem de ler. Isso é o mais importante. Bacana, bacana essa apresentação que você fez para a gente do livro, né? Falando, introduzindo um pouquinho de cada história, de como você foi criando elas. É interessante para o leitor saber um pouco, né? Qual foi o caminho que o escritor percorreu para chegar até pelo menos algumas histórias, né? Ô Gilberto, eu queria fazer com você agora um bate-bola, um jogo rápido de perguntas. Você topa? Claro. Eu faço as perguntas e você responde aí rapidinho com o que vier aí de imediato à sua cabeça, tá bom? Que medo. Conta aqui pra gente o que você gosta de fazer, né? Além de ler e escrever. Eu sou multitarefas. Música, tocar instrumento, jogar jogos de tabuleiros, praticar esportes, Ah, bacana, um monte de coisa. bacana. Um lema ou pensamento que norteia a sua vida? Tem? Está no livro. Viver é tentar vencer batalhas numa guerra já perdida. Ou seja, é cada momento. Cada momento é precioso. Não adianta olhar lá para frente. Cada momento é precioso. O aqui e agora, né? Uma paixão. Difícil dizer. Uma paixão, minha esposa é minha paixão, minha vida é minha paixão. Que bacana. O mundo Lindo. é uma paixão, a história é uma paixão, Legal. Um viver é uma desafio. paixão.
Ser um escritor. Ah, ok. Esse é um desafio do meu momento, agora é ser um escritor. Ok. Um poeta ou escritor do coração? Nossa, Fernando Sabino, talvez. Fernando Carlos Sabino. Drummond de Andrade. Difícil escolher Machado de só um, né? Assis. Difícil. E um livro especial que marcou a sua vida? Caramba, eu leio bastante. Então, acho que isso depende muito da fase da vida. Um livro que marcou a minha vida. De Cabeça para Baixo, de Fernando Sabino, marcou porque ele me inspirou a escrever o meu segundo livro. Mas ele não foi assim, um livro que mais me marcou assim, por dentro, sabe? Um livro que me marcou recentemente é um livro do Laurentino Gomes, que eu acabei de ler agora, Escravidão. Maravilhoso. Ok. Te faz mudar tua visão sobre o mundo. Tá certo. Muito bom. E um sonho possível ainda não realizado? Conhecer o Egito. Oh, uma viagem tanto, hein? O que você acredita sobre o futuro? Futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Nós já estamos no futuro, eu não sei do futuro. Eu já estou no futuro. Então, para mim, é uma continuidade do que nós estamos vivendo já. Eu não consigo fazer projeções para muito tempo na frente. Ok. Agora, conta aqui pra gente se você tem algum defeito. Posso fazer uma lista? Eu tenho milhares de defeitos, caramba, eu sou às vezes meio sistemático nas coisas, um pouco cabeça dura, um pouco enfático demais, eu defendo com muita dureza, com muita força as coisas que eu acredito naquele momento, mas posso mudar de uma hora para outra e passar a acreditar em outras coisas. Então, tem uma série de defeitinhos assim, mas eu não vejo nada tão sério assim, né, que minha esposa não possa suportar. Eu acho que ela suporta bem os meus defeitos. Legal. Gilberto, você tem medo da morte? Nenhum. Sabe por que não? Por causa daquele lema, né? Viver é tentar vencer batalhas numa guerra já perdida. Eu acho que o grande segredo da vida é você não ter medo da morte. Porque a morte ela virá. Queira ou não, porque você vai ter medo de uma coisa que vai acontecer certamente. Você tinha que viver o agora, viver intensamente, fazer as coisas que você gosta e você acredita, viver o amor, viver as coisas que você tem paixão, para no dia que a morte vier, você já ter feito tudo o que você queria fazer. Isso que eu tenho feito a minha vida toda, fazendo as coisas que eu acredito. No dia que a morte chegar, eu vou dizer, eu fiz tudo. Eu fiz tudo o que eu queria fazer. Então, por isso que eu não tenho medo. Eu acho que é o grande segredo de ser feliz, é não ter medo da morte. Ok. Gilberto, nós estamos chegando então agora no final, né, da nossa entrevista e eu queria que você deixasse um recado para os seus leitores. O recado é, pessoal, me deem uma chance. Leiam, digam que odiaram, digam que detestaram, digam que os meus textos são muito ruins, mas leiam, me deem uma opinião, me digam se eu mereço ou não virar um escritor. Essa é a mensagem. Leiam, por favor, leiam. Bacana. Gilberto, nós agradecemos aqui a sua participação na TV Livro. Foi muito bom conversar com você. E espero que as pessoas que estiverem assistindo aí a essa entrevista se interessem pelo seu livro, entrem em contato com você, digam para você o que é que elas acharam. E aí eu lembro mais uma vez, né, que o livro Crônicas ou Não é um mosaico para se formar com pedrinhas de reflexão, cacos de filosofia e pitadas de humor, do Gilberto Vaz, está à venda no site das livrarias Asa Bessa, Amazon e Martins Fontes Paulista.
Eu te agradeço muito, Cristiane. Você é muito simpática, a equipe toda de vocês é maravilhosa. Eu adorei todas as pessoas com quem eu tive contato na editora. Aconselho a editora. Realmente eu estou maravilhado com o trabalho de vocês, tá? Fico muito feliz com tudo que vocês têm feito, com essa entrevista também, pelo trabalho excelente que vocês têm feito. Obrigado mesmo, de coração. Nós que agradecemos, Gilberto. Um abraço para você e até mais. Até mais. Obrigado.